Olá, irmãos, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nós agora estamos voltando, vamos voltar a fazer o estudo conectado com o circuito bíblico. Então, você que já fez o download, você que já começou o circuito, você vai ver que o texto que a gente vai abordar foi o texto da semana passada, o texto que você já leu. Se você não fez o download, se você não começou, hoje é dia de você começar, não fique de fora, vai ser uma jornada incrível em que nós vamos crescer juntos na palavra de Deus, tá bom? Então, se você tem acesso à sua Bíblia ou se você tem acesso ao seu celular, eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, é o livro que nós estamos lendo agora, e eu vou falar hoje sobre a criação, Gênesis 1, tá bom? Mas antes disso, ora comigo. Papai, estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui porque queremos ouvir a Sua voz, estamos aqui porque carecemos da Sua graça, carecemos do Seu Espírito Santo guiando a nossa vida. Papai, usa a Tua palavra agora para ministrar aos nossos corações, que possamos compreender mais sobre o Senhor, compreender mais sobre quem Tu és, sobre o Teu poder, sobre a Tua majestade, e que possamos nos colocar num lugar de servos, Pai, num lugar de servos do Deus Altíssimo. Fala conosco, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, e eu começo com o versículo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, só nesse primeiro versículo, a gente já pode ter a base da nossa compreensão cristã, os fundamentos da nossa compreensão, entendimento cristão, que é o nosso Deus é eterno. Por quê? No princípio, Deus criou. Então, ninguém criou Deus. Deus não foi criado. Nosso Deus sempre existiu. Tudo foi criado por Ele. Então, todas as coisas foram criadas, portanto, as coisas criadas, elas têm começo e elas têm fim. O nosso Deus, não. Nosso Deus é eterno. Tudo foi criado por Ele. Nosso Deus está acima de tudo e de todos. Então, isso é o nosso primeiro ponto para a gente continuar a nossa conversa. O nosso Deus é eterno, tanto que Moisés, tem uma oração registrada de Moisés, lá no Salmo 90, que diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, aleluia, tu és Deus. O nosso Deus, antes de qualquer coisa ser criada, de eternidade a eternidade, nosso Deus sempre existiu, nosso Deus é Deus. Glória a Deus por isso. Então, o nosso Deus eterno criou. Então, aqui também é um princípio importante de que o nosso Deus ele é criador. E aí a gente vai hoje conversar sobre parte daquilo que Deus criou, de como Deus trabalhou os processos da criação, mas é muito importante a gente compreender também que o nosso Deus ele é criador, nosso Deus é criativo. E mais na frente em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, o ser humano, a humanidade, ele vai dizer que ele criou a humanidade à imagem e semelhança dele. Então, todos os potenciais bons de Deus nós temos. O problema foi o pecado. Mas o potencial criativo, o potencial de criar, que vem do próprio Deus. Só que o que o pecado fez? Ele vem, pega aquilo que é bom, que é o potencial de criar, de pensar, de inovar e transforma isso em coisas ruins. Por isso que você vai nas realidades onde há assaltos, sequestros, os crimes, se você analisar friamente, muitos desses casos os caras são extremamente criativos, como eles criam planos de assalto, esses planos que eles usam para o mal, tudo isso é potencial criativo, porém dominado pelo pecado. Você tem os caras aí que, esses dias mesmo, um cara escapou de uma prisão aqui nos Estados Unidos, o cara foi escalando aqui de costa com o pé na frente, ele teve que parar, teve que pensar, teve que analisar potencial criativo, mas motivado e controlado pelo mal. Essa é uma das formas que o diabo ele tenta destruir aquilo que Deus
deu à humanidade. Então, você vê nas empresas, os caras pensando em como lavar dinheiro, pensando em como ganhar mais dinheiro, mesmo que outros percam. Tudo isso envolve um processo criativo, porém, para o mal. Outra forma também que o diabo ele vem eliminando, ou quebrando, ou tentando eliminar o potencial criativo, uma é o próprio pecado, né, que motivado por ele, a humanidade usa esse potencial criativo para o mal. Mas também o diabo ele tem tentado abafar o potencial, a habilidade de criar. Como? Se você parar para pensar um pouco, algo que é bom, que é tecnologia, hoje em dia, o fato da tecnologia ser tão de fácil acesso, as coisas que nós temos acesso hoje, o fato de ser tão fácil e tão rápido, tem também diminuído o nosso potencial criativo. Pensa nas nossas crianças, por exemplo. As nossas crianças hoje, por conta do acesso à tecnologia, o acesso ao prazer na mão, ele não precisa fazer mais nada para poder pensar em fazer fora de casa, ele tem acesso, ele tem um lazer dentro de casa, no próprio celular, ele não pensa mais no que fazer para além de um eletrônico. E é a grande tentação, né? Você que é pai e mãe, eu passo por isso também às vezes, nós queremos ter um momento de sossego e só queremos deixar nosso filho, nossa filha quieta. Porém, nós estamos matando o potencial criativo dos nossos filhos quando a gente entrega um tablet, um celular lá para eles ficarem o tempo todo, né, sendo consumido por aquele tempo. E aí você tira isso essa facilidade da mão dos nossos filhos, eles não sabem o que fazer com o tempo. Porque tudo é muito rápido, eles querem saciar o ócio deles rapidamente. E o eletrônico, ele vai, tira todo o potencial de parar e, o que eu vou fazer hoje? O que eu tenho? Eu tenho uma bola, eu tenho uma bolinha de gude, eu tenho um peão e eu tenho um amigo. O que nós vamos fazer? Então, hoje em dia não se tem isso. Então, as coisas que são boas, que é a tecnologia, também tem nos dado coisas boas, mas tem também atrapalhado coisas que têm a ver com Deus, que Deus nos deu, que é o potencial de criar. Outro exemplo na época que eu andava com meu pai de carro, não tinha GPS, que era aquele livrão lá, amarelo, onde nas estradas, a gente pegava a estrada longa, tinha que parar o carro, analisar, pensar, buscar caminhos mais rápidos, né? Tudo isso é um processo criativo, ponto A, ponto B, mas tem essa estrada aqui, talvez essa estrada seja melhor. Hoje em dia o GPS faz tudo por nós. Antigamente tinha que decorar os caminhos, a gente tinha que pensar antes de sair de casa. Hoje em dia a gente não pensa mais. Tudo isso está matando o nosso potencial e a nossa habilidade de criar. E isso vai afetar diversas áreas da nossa vida. Nosso Deus, então, voltando para o nosso Deus Criador nos deu o potencial de criar, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Cabe a nós alimentar isso cheios do Espírito Santo, para que esse potencial não seja eliminado por conta das facilidades da vida e que a gente consiga cultivar uma criatividade que glorifique a Deus. Amém? Então, nosso Deus é eterno, nosso Deus, Ele é criador, ele não foi criado, tudo foi criado por Ele. Então, nos próximos versículos, a gente só vai ler até o versículo 9, nós vamos ver então como que esse potencial criativo se manifestou na criação do mundo, do mundo e da humanidade. Versículo 2, Gênesis 1, versículo 2. Era a terra criada sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus cria a terra, porém ela ainda estava sem forma, ela estava vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como na expectativa dos próximos atos de Deus, esperando o que Deus ia fazer. Então a gente vai ver nos próximos 3 versículos, nos versículos 3 não, do 3 ao 9, como que Deus organizou, né, a criação dele, como ele seccionou, como ele montou esses processos. E a gente só vai falar dos espaços criados por Deus, não vamos falar sobre os seres vivos. A gente vai parar só sobre os espaços, como que Deus dividiu esses espaços. Então vamos lá. No versículo 3, né, Deus começa, vamos lá. Disse Deus.
haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. 5. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Até aqui, nosso papo de hoje. Vamos lá. 3 processos em 3 dias. E tem um padrão muito interessante aqui, nessa criação e divisão dos espaços. A primeira coisa que a gente vê, não só na criação dos espaços, mas na criação dos seres viventes, mais para frente, você vê que as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deus só precisou falar para que as coisas fossem criadas. Esse é o nosso Deus. O Deus que fala e acontece, o Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente para compreender, naquilo que a gente consegue, na nossa humanidade, naquilo que a gente consegue compreender, o poder do nosso Deus e o poder da palavra de Deus. Nosso Deus, pelo poder da palavra, ele traz à existência aquilo que não existia. Ele faz acontecer aquilo que não acontecia. Ele traz vida onde havia nada. Esse é o nosso Deus. Pelo poder da palavra, ele criou. E aí, é importante também, um outro padrão nessas 3 etapas. Uma é compreender que tudo foi criado somente pelo poder da palavra de Deus. Uau! E também você vê que em todos esses processos, Deus cria e Deus dá nome. Então, Deus disse, pelo poder da palavra, haja luz, houve luz. E aí ele chamou. Ele chamou a luz de dia, chamou as trevas de noite. Deus disse, haja entre as águas e um firmamento que separe. Então Deus fez o firmamento e separou as águas. E Deus chamou o firmamento de céu. E aí, onde havia água, Deus criou então a terra para separar a parte seca da parte molhada. E Deus então chamou de terra. O que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que sobre a autoridade do Deus Criador. Quem dá o nome é quem tem autoridade sobre a coisa criada, sobre o ser criado. Se você é um pintor, você pinta um quadro, você assina aquele quadro e você dá nome à sua obra, porque você criou. Foi isso que Deus fez com o mundo, foi isso que Deus fez com a terra, foi isso que Deus fez conosco. Deus criou e Deus deu nome, Deus chamou. Isso mostra que nosso Deus, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade, porque ele criou tudo, ele criou todas as coisas. A gente pode também ter um exemplo num nível um pouco bem menor em comparação ao Deus infinito, na nossa realidade finita, é quando nós temos um filho. Deus nos deu autoridade sobre o nosso filho. Na verdade, o filho é dele e ele nos dá autoridade, nós somos gerentes, né, da criação de Deus. Então, e aí nós damos um nome ao nosso filho. Lucas Mota tem o meu sobrenome, é da minha família. Eu sou pai, eu tenho autoridade sobre ele. Ana Mota, Amanda Mota. Então, sobre os meus filhos que estão aos meus cuidados, eu tenho autoridade sobre a vida deles. Deus nos criou. E Deus criou o universo. Deus está acima de tudo e de todos. Ele tem todo o poder e toda a autoridade.
E aí, na criação, quando ele chega na humanidade, eu falei na questão dos filhos, mas Deus, ele compartilha essa autoridade com a humanidade. Ele compartilha, ele fala que nós vamos produzir, nós vamos reinar sobre os animais, nós estamos acima deles. Então, Deus compartilha a autoridade da natureza com os seres criados, com a gente, com a humanidade. O problema é que com esse compartilhar da autoridade, nós permitimos o pecado entrar no mundo, e aí com isso a gente usa essa autoridade para destruir aquilo que Deus construiu. Então, nós precisamos agora, estamos nesse retorno ao Éden, estamos nesse retorno àquilo que um dia foi perfeito, e um dia a gente chega lá, quando o nosso Jesus voltar. Mas nós temos sim a autoridade dada por Deus para gerir sobre as coisas criadas por Ele. Mas a autoridade final é dele. E aí, o último ponto para a gente refletir nesses 3 dias, nessas 3 etapas, como que o nosso Deus é um Deus de processos. Como que o nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus de ordem. E aí você que tem dado por Deus uma habilidade de enxergar processos, de trazer ordem, de organizar, dá glória ao Deus aí, dá glória ao papai, porque vem dele essa sua capacidade. Olha só o que Deus faz. Primeira coisa, na etapa 1, para ele começar a trazer ordem, Deus criou a luz. Olha o que ele faz. Deus falou, haja luz, e houve luz. Por quê? Sem luz você não enxerga. A luz faz se tornar visível aquilo que era invisível. Então, não tem como a gente contemplar as obras criadas, não tem como a gente enxergar se não haver luz. Então, a luz, ela faz as coisas se tornarem visíveis, as obras de Deus se tornarem visíveis. A luz também, sem luz não há vida, né? Os biólogos aí, o pessoal da escola, lembra que o processo de desenvolvimento das flores, da planta, fotossíntese, eu paro aqui, tá? Eu não tenho conteúdo para discursar sobre biologia, sobre a natureza. Mas você vê a beleza de Deus, como nosso Deus é um Deus de detalhes e de processos. Então, assim, a luz ela é essencial para a vida, e a luz também, ela separa a noite do dia. Antes disso não tinha dia 1, dia 2, dia 3. A partir de agora, onde há luz e onde há noite, onde há dia e onde há noite, agora nós temos o início do dia e o final do dia. O início de outro dia, o final de outro dia. Deus está começando a organizar as coisas. Olha que lindo, como nosso Deus é perfeito. Então, a primeira etapa é a luz, onde as coisas invisíveis se tornam visíveis, onde é o início do processo da vida e onde Deus começa a trazer ordem, né, no dia. E qual que é a segunda etapa desse processo que nós estamos falando? Deus separou o céu das águas. Então ele começa, traz luz, se torna visível. Então aí a segunda etapa, no segundo dia, Deus ele começa então a separar os ambientes, né? Você vai para cá, você vai para cá, seu nome é céu, seu nome é terra. Ele começa a organizar os ambientes. E aí no terceiro dia, o que ele faz? Ok, então tem um céu aqui, criei o céu, separei o céu das águas, agora eu vou trazer a terra, então agora eu já tenho terra, já tenho água, já tenho céu. E aí, as próximas etapas, que a gente não vai falar hoje, Deus começa a povoar os mares, o céu com as estrelas, e por final, os animais e o ser humano. Mas vamos ficar nos espaços organizados. Olha como o nosso Deus é um Deus de ordem, de processo. Deus, onde não havia forma, onde havia caos, onde não havia definição de nada, Deus traz luz. Deus traz luz para se tornar visível o que era invisível. Deus separa, começa a organizar os espaços, começa a dar nome para os espaços, e ele separa céu da água, água da terra. E aí, para a gente refletir um pouco, que o nosso Deus, ele é um Deus de organização, nosso Deus é um Deus de ordem. E aí você segue os próximos passos aí de como Deus cria, tudo no lugar, tudo com o seu nome, tudo no seu devido lugar. Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de ordem. Pensa só, você que chega
do trabalho, seja o homem ou seja a mulher, que chega em casa e aí as crianças zoam o barraco. Você já está cansado do dia. Quando você chega em casa, a casa está uma desordem. Tudo fora do lugar. Ainda mais com criança, isso é muito comum. Qual é o sentimento que isso te dá? É ruim. Porque é desordem. Isso afeta nossas emoções. Isso afeta nossa mente. Isso afeta a gente. A desordem, Deus não criou a desordem. Deus criou o mundo em ordem. A gente que criou a desordem. Então, por isso que o processo de Deus agora, uma vez que o pecado entrou e desordenou tudo que Deus criou perfeito, o processo agora é de trazer a ordem de novo, até que ele venha. E aí, a gente, enquanto vivemos aqui, somos parte do processo de trazer ordem ao mundo, trazer ordem ao caos. Eu sei que a realidade da casa é muito difícil. Lá em casa, por exemplo, com as crianças, é quase impossível. Você não passa um dia com a casa em ordem, porque os nossos filhos são da desordem, naturalmente da desordem. É muito difícil. Então, as desordens momentâneas da casa é uma coisa. Então, você tem a desordem e você organiza. Respira. Desordem, organiza. Respira. Porque se você vive na desordem, algo está de errado. Ninguém consegue viver no caos como uma normalidade. Só quem é doente. As pessoas que vivem no caos, vivem na bagunça, na desordem constantemente e não se incomodam com aquilo, algo de errado está com ela. Tem algo de errado com a pessoa. Isso Deus não nos criou para vivermos no caos. Agora, porque vivemos no caos, temos pequenos caos, e a gente vive na desordem e na ordem. E aí eu dou glória a Deus pelas pessoas que têm o potencial de Deus de trazer ordem ao lugar que é desordenado. E eu preciso confessar que eu não tenho esse dom. Se eu chego num ambiente que está tudo desordenado, minha esposa que o diga, fico até ansioso, eu não sei o que fazer, eu não sei onde que eu coloco essas coisas. E aí, eu aprendo com a minha esposa. A cozinha eu já consigo organizar, a sala eu já sei onde que fazer. Mas se eu chego num ambiente novo, em que eu preciso ativar o potencial criativo para trazer ordem, me dá pane. Deus não me deu naturalmente. Isso para mim tem sido uma habilidade aprendida todos os dias. E por isso que Deus me deu uma esposa ordenada, da ordem, que sabe trazer ordem ao caos da casa. Porque a partir dela, eu aprendo também a trazer ordem. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Eu não sei qual que é o seu perfil, se o seu perfil é mais detalhista, se o seu perfil é mais organizado. Glória a Deus pela sua vida também, não se orgulha não. Mas glória a Deus pela sua vida, porque quando a gente traz ordem ao caos, a gente, na verdade, cumpre o papel de Deus no mundo. Pensa só o que seria de nós, o que seria da nossa vida se não fossem os lixeiros. Os lixeiros, o pessoal que colhe o lixo, limpando as ruas, seria um caos. Essas pessoas que trabalham limpando as nossas ruas, glória a Deus pela vida delas, elas cumprem o papel de Deus aqui na terra, que é trazer ordem ao caos. O que seria de nós se não fossem as pessoas que limpam as casas? Você que limpa a casa do seu patrão, que limpa a sua casa, você que trabalha com a limpeza, você está sendo mão de Deus para a vida daquela pessoa. Você está trazendo ordem para um lugar que estava desordenado. Você está trazendo ordem ao caos. Glória a Deus pela sua vida. Minha oração é que através da sua ordem, essa pessoa sinta algo diferente da forma que você limpa e organiza, porque isso tem tudo a ver com Deus. As pessoas que organizam e trazem ordem fazem o papel de Deus. Esse é o nosso papel. Isso é para além da personalidade. Mesmo que eu tenha na minha personalidade mais desafios em relação a detalhes, de uma forma ou de outra, nós como filhos de Deus trazemos ordem ao caos. Seja trazendo a palavra de Deus onde há escuridão, seja trazendo ordem aos ambientes, quer comais, quer bebais, fazemos tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso papel. E o último ponto para a gente refletir é que tem um último padrão nesses processos criativos de Deus, é que no final ele fala o quê? Ele fala, Deus viu, lá no primeiro dia, no haja luz, Deus viu que a luz que ele criou era boa. Deus cria a luz, e aí Deus vai e ele para e ele vê que a luz é boa.
quando ele separa o céu da terra, quando ele separa o seco da parte molhada, no final, no versículo 10, ele fala: e Deus viu que ficou bom. Umas traduções dizem, ficou muito, muito bom. Então, tudo o que Deus cria é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Nós precisamos descansar nessa verdade. Tudo que nosso Deus faz e cria é bom. O pecado que entrou logo ali na frente, ele quer destruir aquilo que Deus criou, os potenciais criativos. O pecado quer destruir. A beleza da criação, o pecado através de homens maus quer destruir. A humanidade que Deus criou, a natureza que Deus criou, os vegetais que Deus criou, as plantas, as flores, tudo que Deus criou é bom. E nós, como mensageiros de Deus, como os filhos de Deus, precisamos cuidar daquilo que Deus criou. E precisamos, sim, enquanto vivemos neste mundo, precisamos fazer parte no processo de trazer ordem ao caos. Seja na sua casa, não adianta a sua casa estar organizada nos armários e desordenada nas relações. Não adianta estar bonitinho por fora e feio por dentro. Deus não se agrada dessa ordem. Deus se agrada da ordem do coração, de dentro para fora. É essa ordem que agrada a Deus. Quando vem de dentro para fora, as outras coisas começam a se organizar. As outras coisas começam a criar ordem. Não adianta você querer ordenar o mundo com a sua própria força, só nas suas habilidades naturais. Você não consegue. A gente só consegue trazer ordem ao mundo de um jeito que agrada a Deus, quando a gente aceita a ordem do coração. E essa ordem do coração só Cristo pode dar. Então, a minha palavra é de encorajamento para você, meu irmão e minha irmã. Vamos juntos nesse circuito bíblico, que a gente possa crescer no nosso conhecimento de Deus. Que é esse Deus aqui que possa ser revelado ao nosso, o Deus eterno, todo-poderoso, o nosso Deus criador. Que Deus comece a revelar ao nosso coração os planos que Ele tem para nós. Que o pecado, que a nossa luta contra o pecado, a nossa luta não pare a gente de trazer ordem ao caos, que esse é o chamado, é meu chamado, e é o seu chamado, é o nosso chamado para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.